Senhor, hoje tem bênção. O fogo do céu vai cair hoje, né? Amém. Diego vai trazer a palavra do Senhor, um jovem assim, né? Cheio do Espírito Santo, né? Estamos aqui para receber, né? Também eu quero apresentar Jesus querido, o jovem também Natan, que vai trazer a palavra. Queremos convidar, portanto, com bastante alegria, nosso irmão Pietro Natan. Esse é o meu neto querido. E o Natan, que tem sido bênção de Deus, não é? Na nossa vida, e ele vai nos trazer a palavra do Senhor nosso Deus nessa noite. É a primeira vez que ele vai pregar. A paz do Senhor, Pietro. A paz do Senhor. Tá nervoso? Um pouquinho. Tá com um friozinho na barriga? Sim. Isso é bom. Proteção de Deus é o tema do sermão. Vamos ler o livro de Salmos, número 91, versículo 1 ao 16, que nos diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor, Tu és meu defensor e meu protetor. Tu és meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e doenças mortais. Ele cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos inimigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio do dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigos. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-los onde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Como os pés, você esmaga os leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aquele que amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus. Ó Senhor, quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. A palavra proteção é um substantivo feminino que significa ação ou efeito de proteger, apoio, ajuda e socorro. É o zelo em relação a alguém ou algo mais frágil. Por exemplo, temos o Brasil. A proteção aos direitos das crianças, que está garantido na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Salmos 91 é o estatuto que garante a proteção para toda pessoa que procura segurança em Deus. Logo no início, a gente observa que quem se refugia em Deus e faz de Deus a sua morada está debaixo da proteção. Ter um relacionamento pessoal de confiança e amizade com Deus é o que lhe garante essa proteção. Isso não significa que os perigos desaparecerão. Não, significa quem é fiel a Deus não precisa ter medo dos perigos. Deus protege, cuida e dá a sabedoria para vencê-los. Para comprovar isso, citarei 2 exemplos. O primeiro está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16 ao 28. Deus permitiu que Daniel fosse preso numa perigosa cova com leões famintos por uma noite.
mas protegeu a sua vida da morte. Vamos ler o texto que diz assim: Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogarem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: Espero que você e seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume. Naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo de Deus, vivo? Será que o Deus a quem você serve com tanta dedicação conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que o rei vivia para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. O segundo é o maior de todos os exemplos de proteção de Deus. Por estender a toda a humanidade, foi a proteção a Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao 10. Lemos: E é sabido que Deus permitiu que fosse traído, preso, torturado e morto. Ao terceiro dia, o Espírito de Deus o trouxe de volta à vida, com um corpo glorificado. Vamos ler o texto que diz: Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos a irem a Galiléia, e eles me verão ali. Portanto, irmãos e irmãs, o crente pode enfrentar perigos, morrer de uma doença ou em uma batalha. Os perigos no Salmo 91 se referem à sua guerra espiritual, ou seja, estamos protegidos por Deus. E ainda que o corpo físico seja machucado, nós jamais seremos destruídos. Deus nos protege, traz segurança e conforto, e dá a força que precisamos para vencer até o maior de todos os inimigos, a morte. A pessoa que procura a segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: Ó Senhor, Deus, Tu és meu defensor e meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará vocês dos perigos escondidos e das doenças mortais.
Ele o cobrirá com suas asas e debaixo você estará seguro. Amém. Mas como é que prega? Eu falei, é como fazer uma redação, Natan. Você não faz redação na escola? Então, como fazer uma redação? Falei para ele assim, o que você anda assistindo na televisão? Que gosta de um filme, ele e a Ruth, né? Não, tô assistindo uma série, né, e tal. Eu falei, como é que é a série? Não, é assim, né, e tal. Tem lá a pessoa, enfim, né, e tal. Eu falei, então, é a mesma coisa. Você vai escolher um tema que você queira falar, um texto bíblico, né? Você pode falar de improviso ou você pode fazer como eu faço, né? Produz um texto. Aí eu falei para ele, você monta, depois eu só reviso o texto ali para ver se tem erro de português, concordância, essa coisa, né? Aí ele montou, foi para a escola, aí nós fomos conversando, né? E foi engraçado, porque eu falei para ele assim, você poderia citar 2 exemplos de proteção, né, de Deus, né? Que Deus ali ele protegeu, né? Quando você pensa no Velho Testamento, um dos grandes exemplos que nós temos é o exemplo, né, de Daniel, que foi assim fantasticamente protegido por Deus daqueles leões famintos. Se fosse eu, por exemplo, que estivesse pregando e fosse trabalhar o exemplo no Novo Testamento, o exemplo que me veio ao coração e que eu pensei imediatamente foi do apóstolo Paulo. Quando ele estava viajando naquele navio, não é? Aí a víbora veio e picou ele ali, o navio despedaçou todo, enfim, num naufrágio. E o Paulo, no meio daquela confusão toda, ele levantou e falou, olha, ninguém vai se perder. Então, quando falou de proteção, eu pensei logo nisso, né? Aí o falou, não, o exemplo de proteção é Jesus. Eu fiquei pensando, mas como é que é assim o exemplo, né? Jesus... Aí depois foi desenvolvendo ali o sermão e eu falei, mas que coisa interessante, como é que Deus trabalha, né, irmã Francisca? Se fosse eu jamais pensaria ou utilizaria Jesus como um exemplo de que Deus protegeu. Jesus é o maior dos exemplos, né? Porque a proteção que Deus deu na vida de Jesus, o libertando, ressuscitando da morte, se estendeu para todas as nossas vidas e é uma proteção estendida a toda a humanidade. É uma palavra abençoada.